Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Se você é do mercado de reposição de autopeças, você está no lugar certo e eu te recomendo ficar com a gente até o final desse episódio. Como vocês sabem, o Automotivamente é o primeiro podcast direcionado para todo o aftermarket automotivo, para quem compõe o aftermarket automotivo. Portanto, os nossos convidados são pessoas relacionadas ao setor que gentilmente vêm até nós ceder seu tempo, compartilhar o seu conhecimento, sua experiência adquirida ao longo do tempo. E hoje, em especial, não é diferente. O nosso convidado é um profissional bastante experiente, vocês vão conhecer já já, mas vocês estão vendo a Osram aqui. O Ricardo Lepetich é o nosso convidado. Ele fez a carreira inteira na Osram. É um caso, é uma grande exceção hoje, principalmente vocês da geração Z, que mudam de emprego como quem troca de roupa. Posso falar com autoridade, porque sou pai de 4 mulheres e as 4 me mantém atualizado acerca do que acontece com a juventude. E eu sei que vocês, jovens, não têm paciência ou cultura, né, de ficar a vida inteira numa empresa só. Mas o Ricardo, ao contrário, ele fez sua carreira todinha, ele entrou com 16 anos na Osram e ele completou 30 anos de companhia como CEO Latam, né? Ele fica aqui no Brasil, ele mora no Brasil, mas ele é CEO Latam e também da Península Ibérica, que compõe, né, que fazem parte Portugal e Espanha. Portanto, é um cara diferente e que pode dar um recado para vocês no seguinte sentido: ficar mudando tanto de cadeira e pular tanto de galho em galho pode não ser a única solução. Então, seja bem-vindo, Ricardo Lepetich. Obrigado, Beiran. Prazer estar aqui. Eu que agradeço. Um podcast que vem ganhando bastante relevância aí no mercado automotivo, então, obrigado pela oportunidade aí. Eu que agradeço, cara. Embora a GIB não seja distribuidor Osram, a tua história foi assim, o que mais me atraiu em te convidar. Eu fiquei super feliz quando você aceitou o convite. O Jorge, né, que é o nosso diretor famoso, que todo mundo conhece, e o Edrey já trabalharam durante um tempo lá com vocês. E o Jorge sempre me falou com muita admiração sobre você, sobre a sua carreira e principalmente sobre a tua simplicidade, a sua habilidade em lidar com as pessoas, mesmo ocupando um cargo tão alto como você ocupa, né? Que honra escutar tudo isso. E eu fiquei muito feliz quando você topou, porque a grande maioria dos nossos convidados, Ricardo, são fornecedores da GIB, pessoas com as quais a gente tem liberdade para ligar e falar, vem cá para um podcast, e os caras vêm, né? Ou então as entidades do setor. Então, assim, são todas pessoas relacionadas ao mercado de reposição de autopeças, né? Mas, em geral, fornecedores. Então, é um prazer te receber, vai ser um episódio diferente. E eu queria muito que você ficasse à vontade, o tempo é teu, para você contar um pouco da sua trajetória profissional e pessoal, porque a pessoal, a gente conversava agora um pouco antes de entrarmos aqui para gravar o episódio, eu já percebi que a gente tem muita coisa a ver, nós dois, né? Especialmente somos fabricantes de mulheres, né? Mas ele não me alcançou ainda, ele tem chance ainda, eu tenho 4, ele tem 3. Nós colocamos 7 mulheres nesse mundo maluco, né? É verdade. Uma puta responsabilidade e um puta prazer ao mesmo tempo. Exatamente, né? É o que eu costumo brincar. Cada um faz o que gosta, né? Exatamente. Mas legal. Mas fica à vontade, Ricardo. Fala aí sobre você. Bom, fica à vontade, o tempo é teu. Bom, contar um pouquinho antes da minha história aí dentro da Osram. Meu pai trabalhou por 32 anos na companhia, engenheiro químico, responsável pela área de produção. E desde a minha infância eu tenho contato com a marca, né? Meu pai levava material da companhia para dentro de casa e a gente já interagia com a Osram, sem saber que futuramente a gente também trabalharia na mesma companhia. E aí, com 16 anos, eu acabei entrando para substituir meu irmão, que trabalhava na função de office boy, meu irmão do meio. Meu outro irmão também trabalhava como estagiário da engenharia, já dentro da companhia. E aí comecei a construir minha carreira então, dentro da Osram. Então, meu primeiro emprego foi como office boy.
Trabalhei quase 2 anos nessa função, entregando os documentos dentro da companhia. Office boy direto do presidente da companhia, né? Reportando para a secretária dele. Depois de 1 ano e meio, 2, pintou uma oportunidade na área de marketing. Eu já estava cursando a universidade, o curso de propaganda e marketing. Aí eu pedi para o RH para me mandar embora e me candidatei à vaga de estagiário, acabei conseguindo. E aí, né, comecei a trilhar o caminho então na área de marketing e depois na área comercial. Então foi mais ou menos assim que começou a minha trajetória lá dentro. E aí na área de marketing, depois de estagiário, eu virei assistente, analista, coordenador, enfim. Fui crescendo dentro dessa função, trabalhando principalmente no mercado automotivo, embora eu tenha atuado também em outras unidades de negócio que a companhia tinha. Uhum. Acabei abrindo o departamento automotivo que não era explorado aqui no Brasil. E me apaixonei pelo segmento e desde então, né, nunca mais larguei o automotivo. Né? Quase 25 anos dos 30 são dedicados a esse segmento. E você se preparou, né? Porque você, além de ser um publicitário, eu estava olhando o seu currículo, né? Você fez também, você se graduou, né? Pós-graduado em administração. Você foi se preparar pelo lado, que o publicitário, ele não tem nada a ver com administração, né? É o cara da criatividade, é o cara da marca, né? De concepção de valores correlatos à marca. E a administração é outra pegada, né? É outra pegada. Na verdade, Beran, se voltar lá atrás, era assim, com 16 anos, banda de rock, tinha 2 coisas na cabeça. Eu queria ser um astro do rock, né? Um guitarrista de banda de heavy metal, ou queria ser um executivo. Você chegou a ter uma banda? Cheguei a ter uma banda, gravamos um CD em Osasco, um CD coletânea que chama Vozes do Rock. Chegamos a abrir show do Ira, Capital Inicial, Dr. Sim, de algumas bandas importantes no cenário do rock nacional. Mas a gente percebeu que aquele caminho não ia dar certo. A banda era com meus 2 irmãos, mais um amigo. E aí, minha outra alternativa era, que eu gostava bastante também, de ser um homem de negócios. Né? E aí eu começava a olhar o que eu precisava ter de formação para conseguir chegar lá. A questão de idioma, a questão de formação, né, de graduação, para poder, então, trilhar esse caminho. Então, fiz a graduação em propaganda e marketing, depois fiz uma pós-graduação em administração de empresas e depois fiz um MBA em gestão empresarial. Então, fui trilhando o caminho que era o caminho natural, antigamente, né, de formação, para poder me preparar para um dia assumir uma função importante dentro da estrutura da companhia. E deu certo, né? Deu certo. Que coisa linda. E aí, a OSA, eu quando comecei a minha carreira, né, de representante comercial, a OSA era na Avenida dos Autonomistas. E a Lona Flex, que era onde eu trabalhava, era em frente. Então, acho que quando você era moleque, que você ia lá, você devia ver que a Osga era lá ainda, sim, né? Quando você começou lá. Sim, esse prédio, inclusive, é nosso ainda, nessa área industrial, que a gente desativou em 2016. Está lá ainda, em Osasco, no 4.229 da Avenida dos Autonomistas. Continua exatamente lá. Se você é paulista, né? Você sempre morou aqui em São Paulo? Eu morava em Osasco, então eu morava 10 minutos de caminhada da onde eu morava para a fábrica, né? Então tinha a vantagem de almoçar em casa com a família, né? Porque era um trajeto muito curto. Então eu desfrutei bastante também porque tinha essa qualidade de vida de morar muito próximo da empresa e desfrutar então alguns momentos com a família durante esse período, né? Como eu falei de início, né, as gerações de hoje, elas têm uma característica diferente do que era na nossa época, né? Eu também sou um cara mono-experiência. Eu comecei, meu primeiro negócio foi a GIB já tem 44 anos, e eu sempre trabalhei em autopeças. Eu era preposto de um representante, que é da Lona Flex, que era meu pai. Eu comecei como preposto. Preposto é o vendedor do vendedor. Sim. E eu, assim como você, sou monoexperiência, né? Então eu tenho uma dificuldade, até porque eu já sou um baby boomer, eu sou um pouco mais velho que você, e eu noto hoje a juventude, especialmente no nosso setor, Ricardo, um turnover, né, muito alto. Posso falar isso como empresário, aqui na nossa empresa também acontece isso. Eu falo muito com amigos nossos industriais que tem um problema muito grande na retenção de talentos.
porque o nosso mercado ele não é tão sexy para a juventude. Então, quando se fala em uma loja de autopeças, uma oficina mecânica, não soa como algo sexy, como algo interessante para essa juventude. Então, nós temos esse problema. E o outro problema é essa instabilidade que existe hoje de falar, porra, esse ramo não é para mim, esse negócio não é para mim, só que ele vai para outro negócio e o outro negócio também não é para ele. Então, fica uma pulação de galho em galho. E eu já em outros episódios do podcast, conversando com amigos que têm essa mesma dor, como empresários, e a gente quer atrair esse público jovem e mantê-los, e reter, não só atrair, porque muitos que estão nos ouvindo já estão. O nosso podcast só fala do mercado do aftermarket, portanto é um assunto muito nichado que não interessa para o público em geral. Então, quem nos ouve, que está numa loja de autopeças, que está trabalhando numa loja de acessórios, instalador de lâmpadas dos produtos Osram e de toda a linha da GIB também, a gente sempre deixa aquele recado que dá sim para você construir uma carreira, para você trilhar um caminho que te mantenha no setor. E o recado que eu dou, e já dei outras vezes, Ricardo, é que assim, quando você pula muito de galho em galho, você perde todo aquele conhecimento que você adquiriu ao longo do tempo. Então, você, por exemplo, que é um balconista de autopeças e que já está nessa função há 3 anos, 5 anos, você já aprendeu muita coisa. Então, logo você mude de carreira ou de ramo, né? E você vai perder o aprendizado que você adquiriu ao longo desses 5 anos. Você vai ter que aprender tudo de novo nesse novo trabalho que você vai. Então, eu acho assim, o conhecimento adquirido ele fica para sempre. Tá? Então, o Ricardo é um exemplo, né? Que tudo que ele fez foi Osram, tudo que ele fez foi... Né? Não quer dizer que ele vai permanecer lá o resto da vida dele, mas ele traçou, né? Ele desenhou a carreira dele, como ele disse aqui, né? Ele foi estudar, foi se preparar, foi se pós-graduar, pensando em ocupar o cargo que ele ocupa hoje, né? Então, assim, ele não só teve a oportunidade, ele se preparou para ter a oportunidade e para estar capacitado no momento que a oportunidade aparecesse. Então, o recado para você, jovem, eu sempre falo isso e sou redundante, né? O nosso mercado está cheio de oportunidades, é um mercado em franco desenvolvimento, os carros estão ficando muito mais tecnológicos, vai precisar, né, os profissionais irão precisar de muito mais conhecimento, formação técnica, né, buscar conhecimento também a respeito dos soft skills, né, que a gente fala aqui, são as habilidades pessoais de comunicação, de networking, que vocês têm que desenvolver, né, em qualquer função, mesmo que você saia do setor. Portanto, preste atenção que tem muita oportunidade por aí. Ricardo é um exemplo claro aqui, né, e diferente da maioria que vocês estão acostumados por aí. Sim. E esse problema não afeta só, né, o mercado de reposição, as multinacionais estão sofrendo da mesma forma. Estive num evento na semana passada e a média hoje que as pessoas ficam dentro das organizações é 19 meses e 3 Não chega a 2 anos. Não chega a 2 anos. Então é assustador ver isso, porque as empresas tentam preparar um plano de carreira, né, investir no colaborador para progredir dentro da estrutura, e menos de 2 anos, né, eles estão indo para uma outra organização, enfim, numa tentativa de acumular diversas experiências num período muito curto, né? Mas isso é extremamente prejudicial para o próprio setor, né, a própria atratividade que as multinacionais tinham no passado e na nossa geração já não é tão assim. Tanto é que existe um movimento do mercado de tentar tornar o mercado automotivo, né, as empresas, desde a indústria até o varejo, tentando tornar o mercado automotivo um pouco mais atrativo para os novos talentos, porque isso afeta o mundo inteiro. Claro. E não é só no nosso segmento. O Vale do Silício está com o mesmo problema, né? As empresas de tecnologia não conseguem reter por 2 anos
o mesmo colaborador. Esse pessoal de startup é um absurdo que é o turnover deles. Eu acho que é até maior que esses 2 anos. Né? Deve ser muito mais rápido. Sim, muito mais rápido. Você vê a molecada pulando de startup para startup e uma startup indo pescar o peixinho no aquário do outro. Exatamente. Né? E indo roubar talento. Né? É uma doideira isso. E você, como tem uma visão muito além do Brasil, né? Que você é CEO Latam e também da Península Ibérica, lá também acontece isso? Por exemplo, na Espanha acontece isso também? Na Espanha, um pouco mais do que Portugal. A gente tem a sorte de, no escritório de Portugal, ter gente mais experiente, né? É um escritório pequeno em Portugal, nós temos 5 pessoas, e eu tenho 5 pessoas com mais de 15, 20 anos de empresa, né? 2 que vão completar 30 anos agora, para você ter uma ideia. Na Espanha, a gente já tem um modelo de negócio e uma estrutura que é uma mistura de gerações. Nós estamos falando de 5 gerações atuando na mesma companhia hoje, provavelmente aqui na GIB não deve ser diferente. Uhum. E aí você percebe uma rotatividade muito maior nessa geração que está entrando no mercado agora, né, e que não está criando laços, criando engajamento para fazer carreira. Uhum. Então, o mesmo problema, não é só localizado aqui na América do Sul, acho que é um problema mundial hoje. Né? Eu acredito que sim, e você vê, né, nós conversávamos antes de começar o episódio, né, a minha filha mais velha, ela morou 8 anos em Berlim e 2 anos em Portugal. Berlim, na Alemanha, é o Vale do Silício europeu lá, né? Lá estão todas as startups, muitas agências de publicidade, existe uma juventude do mundo inteiro trabalhando ali. Enorme, diversidade, né? Também tem muita... a Alemanha tem muito velho, né? Sim. Então é um convívio de gerações na Alemanha que chega a impressionar. Quando eu fui visitar minha filha, ela morava num bairro jovem, mas andando ali em Berlim, você tem um lugar onde a Berlim antiga, né? Sim. Pô, você vê velhinho de bengalinha andando na rua, o pessoal dura muito lá. Sim. A qualidade de vida deve ser boa, porque eles duram muito. Né? E a juventude, ela se concentra nessas regiões aí. Né? E ela, né, como ela ficou 8 anos lá, está voltando agora para o Brasil, eu falo para ela, as empresas brasileiras, em geral, elas estão precisando construir mais relação com seus colaboradores. A gente luta aquilo, falo da GB, que é uma empresa média, né? Nós temos cerca de 250 colaboradores, agora um pouco menos, que a gente está mexendo algumas coisas, mas isso é um outro assunto. Mas a gente procura investir dentro do nosso tamanho muito em treinamento para as pessoas, em especial o pessoal comercial. A gente traz cursos de tipo Tiago Concer, entre outros. É aquilo que é possível fazer para você preparar melhor a tua mão de obra comercial. E a gente também sofre, o nosso time sofre abordagem interna de concorrentes, faz parte do jogo, né? Que vem pescar aqui num aquário que tem peixinho gordo. Uhum. Né? É mais fácil pescar num aquário do que pescar no rio, né? E o que acontece? A gente tenta de todas as formas, Ricardo, para reter, oferecer condições, mas a gente perde muita gente boa. Né? Eu acho que isso deve acontecer também na Osler, né? E o que você faz para tentar? O que vocês fazem lá na Osler para tentar manter e reter esses talentos? O tempo todo a gente está tentando melhorar o plano de retenção, que envolve outros benefícios. Claro que a parte de treinamento tem uma composição relevante dentro desse pacote, mas você tem participação nos lucros, um auxílio para uma academia. Você começa a aumentar os benefícios para tentar criar esse tipo de retenção. Para algumas funções, inclusive participação em ações, né, com vesting, com um período para você ter acesso 2, 3 anos depois, para justamente manter um pouco mais esse colaborador dentro da estrutura. Mas mesmo assim, é difícil você conseguir garantir que as pessoas não saiam depois de 2, 3 anos dentro da estrutura. A gente tem um plano que funciona relativamente bem. Se você olhar a estrutura do Brasil aqui, há mais de 5 anos nós temos quase que 90% dos funcionários, mas tem uma turminha ainda que a rotatividade está dentro do padrão de mercado aí de menos de 2 anos. Né? Quando começa a ficar bom, começa a dar resultado, eles
vão para uma outra oportunidade, com uma diferença financeira muito pequena. Muito pequena. Vão mais pelo desafio, mais para ficar mais próximo de casa. Outra coisa, essa questão do home office, a minha filha, ela trabalhou os últimos anos agora, especialmente depois da pandemia, home office 100%. Então ela mudou de Berlim para Portugal, foi morar lá em Algarve, em Lagos, para ser exato, e ela ficou trabalhando remotamente esse período todo que ela está em Portugal, né? E agora ela vem para o Brasil, agora ela quitou lá, ela parou lá buscar oportunidades assim. Eu já falei para ela que o home office que funcionou aqui durante um tempo já não funciona mais. Vocês lá na Osram tiveram isso, né? Nós tivemos o 100% home office. Hoje a gente tem um modelo híbrido que foi adotado pela Osram no mundo inteiro, mesmo na Alemanha. Na Alemanha o pessoal vai 2, 3 vezes no máximo no escritório. Aqui no Brasil nós estamos fazendo 2 vezes por semana. Tem funcionado bem porque depende muito do modelo de negócio e da combinação de colaboradores que você tem, da senioridade que você tem dentro da tua estrutura. Se as pessoas têm disciplina, conseguem trabalhar de forma, dentro de casa ali, sem contato com outras pessoas, enfim, consegue se concentrar, funciona bem. Agora, uma geração nova, às vezes, você não tem uma área apropriada dentro da tua casa para trabalhar, qualquer barulho, qualquer distração, qualquer pessoa passando, criança, vizinho, você não consegue se concentrar e é um pouco mais complicado, por isso que a gente tenta reunir 2 vezes na semana no escritório, tem funcionado bem. Agora, uma dificuldade muito grande que a gente percebe é na formação da nova geração. Eu sou de uma geração, e talvez você também, de que a gente aprendia muito por observar os outros colaboradores trabalhando e você vai pegando as boas práticas, isso é legal, isso não é legal, enfim. No trabalho home office você perde totalmente isso. Então esse convívio social que a gente tinha dentro do escritório e que aprendia era muito rico na troca de informações, até expressão corporal, enfim, você não tem mais para a formação da nova geração. Então acho que essa é a grande dificuldade que eles vão ter para as empresas que adotaram o modelo 100%. Atrás da tela você não consegue nem ter a percepção da expressão corporal, se a pessoa está gostando ou não do assunto, você consegue ver um recorte do pescoço para cima. Então essa é a grande dificuldade que a gente percebe no mercado e a gente fica tentando criar interações entre os times para promover essa situação de uma forma mais presencial, E esse modelo funciona no mundo, porque está funcionando no mundo. Para quem não sabe, o Ricardo vai contar para a gente, a Osram foi adquirida por um grupo, Ele vai contar para a gente. E normalmente, quando existe uma aquisição por um grupo mundial, muda muito a parte cultural da empresa. Quando a Osram foi adquirida? Ela foi há quase 3 anos atrás, dia 1º de abril. Nós vamos completar 3 anos dessa aquisição. A Osram é uma empresa tradicionalmente alemã, ela foi fundada em 1906, em Berlim, e ela, agora, 3 anos atrás, ela foi adquirida por uma empresa austríaca que chama AMS, uma empresa muito focada em semicondutores e sensores, que era a nossa concorrente em diversos mercados, porque a Osram também atua nessa área. Eles fizeram a aquisição da Osram para complemento de portfólio. E o curioso é que era uma empresa de 1/3 do tamanho da Osram, que conseguiu comprar uma empresa 3 vezes maior. A cultura do austríaco para o alemão é muito parecida. Então, a adaptação da nova cultura não foi muito difícil. A diferença que a gente sentiu a MS é uma empresa muito mais parecida com uma startup. Então, é uma empresa que vai lançar o produto e adaptar no meio do voo. E a Osram, ela tem o modelo mais alemão, mais tradicional, que você só lança um produto no mercado depois de testar ele 1000 vezes, depois de 2 anos de muita avaliação, você coloca no mercado. Então, a gente está sentindo uma diferença, o que é legal, porque cria mais velocidade renovou um pouco o processo, a gestão corporativa, a própria cultura da empresa. Então, a gente conseguiu atrair novos talentos também com essa dinâmica nova de uma mistura de uma empresa tradicional para uma quase startup. E tem funcionado muito bem. E essa transição você participou de toda ela, é claro, Participei de como toda. CEO. Você já era CEO? Quando... Eu assumi em 2016, ou seja, 9 anos atrás, exatamente no momento que a Osram tomou de dividir a empresa.
antes da venda para a MS, né? Nós fizemos uma separação dos negócios. Toda a parte de iluminação residencial, comercial, foi vendida para um grupo chinês, um consórcio que chama MLS, que opera aqui no Brasil com a marca LED Vance, inclusive a marca Osram. Você consegue ainda comprar lâmpada Osram para sua casa, mas não é mais direto da companhia. Tá. A gente recebe royalties por isso, é operado através de uma empresa que chama LED Vance. E aí a empresa foi separada em duas. A gente teve que criar uma nova estrutura, uma nova companhia. Então, comecei em 2016 com um CNPJ novo, né? Então, não é que eu trabalhei em um único CNPJ, nesse caso é uma única empresa, mas em 2016 mudou o CNPJ, eu tive que começar uma empresa do zero, procurar escritório, enfim, fazer toda a parte burocrática para isso. E desde então tem funcionado muito bem. De 2016 para cá, aqui no Brasil a gente ficou muito automotivo, porque como saiu a parte de iluminação geral, 90% do faturamento hoje é automotivo, né? Tanto montadora como mercado de reposição. E aí temos outras unidades de negócio, por exemplo, que atuam no mercado de cinema. Então, quando você vai assistir um filme hoje no cinema, a lâmpada que projeta é uma lâmpada da Osram. Toda a parte de estúdio ali, de produção cinematográfica, séries, que você precisa de iluminação cênica, iluminação profissional, a Osram é um grande player nesse mercado também, mais a parte médica, mais a parte de pistas de aeroportos, enfim. Então, isso é o que compõe hoje a nossa unidade aqui no Brasil. No mundo inteiro a gente tem muito mais coisa, né? A empresa atua na parte de celulares hoje, o flash é da Osram, do iPhone, todos os sensores que bloqueiam a tela, que melhoram a qualidade da tua foto à noite. Não fazia nem ideia. A Osram atua muito forte no mercado de consumos, 25% do faturamento mundial vem da parte de consumo hoje. Então, aqueles robozinhos que você tem em casa ali, que aspira, passa, que tem vários sensores, nós somos um grande player também nesse mercado. A parte de celulares, de televisores, né, toda a parte de eletrônica, aí a Osram é um grande player também. E aí um outro segmento é a parte médica e industrial. A Osram foi uma das empresas agora que ajudou no processo do raio-x digital, né, com uma qualidade de imagem muito melhor do que o raio-x tradicional que a gente está acostumado, e melhorou também nas tomografias computadorizadas aí a qualidade de imagem, porque aí você consegue ter muito mais acuracidade na hora que você vai definir o diagnóstico ali do paciente. Então, estamos em vários segmentos. Né? Haja tecnologia, hein? Haja tecnologia. No automotivo, a Osram, toda a parte de sensores também está trabalhando muito forte. Se pegar a BMW, que você troca, né, a sua central multimídia por gesto, a Osram está por trás dessa tecnologia também. Então, não estamos só na iluminação, no painel do veículo, toda a parte de LED também. Estamos com sensores nesse mercado. Eu tenho certeza que quem nos ouve aí não fazia ideia disso. Eu, por exemplo, não. Eu sou um cara ligado. Então, a gente podia aproveitar esse momento para falar sobre esses lançamentos, né, Ricardo? E tem um deles que, em especial, que me chamou muita atenção aqui, que é o carregador portátil para carro elétrico, né, que o Ricardo aqui também trouxe. Então, para quem pensa que Osram é somente lâmpada, né, tem muito mais, né, para a gente falar sobre isso. É verdade. Nos últimos 2 anos a gente vem diversificando bastante a linha, não só aqui no Brasil como no mundo inteiro. Né? Hoje nós temos carregadores para veículos elétricos, 7 pinos, um carregador portátil que você liga direto no 220. Então te dá mobilidade para ir para sua casa de campo. Eles colocaram praia, um adaptador, enfim. Pessoal, olha, para tomada, né? Isso. E aqui você liga no 220. No 220 direto e tem uma carga lenta, né? Que funciona então diretamente na rede elétrica. E esse carregador ele é universal. Ele é universal, de 7 pinos, que é o mais usado aí por quase 95% do mercado. O cara que não tem o carro elétrico tem dificuldade para tirar a tampinha, o nosso né? diretor que tem o... Nosso diretor, pensei que fosse... É de rosca. O nosso diretor aqui que tem carro elétrico precisa ter um desse, né? Porque... Eu tô chorando aqui, quem sabe Deus toca no coração dele. Esse te dá bastante mobilidade, né? A facilidade de ter só uma linha 220, você conseguir ele conectar. É pequeno, fácil, é uma malinha, você leva no uma porta-malas malinha do carro. Exatamente. Maravilha. Como ele vem no conector, né, no padrão europeu, a gente colocou a adaptação para o padrão brasileiro, né?
Claro que se o volume aumentar, a gente tem condições de pedir diretamente para o pessoal da Alemanha para mandar na versão, né, de conexão aqui, tomada padrão brasileira. Ah, mas aqui funciona super bem. Funciona, não, esse conector fizemos testes, homologamos, né, não é qualquer conector, para evitar qualquer tipo de problema aí na aplicação. Né? E evitar que o consumidor utilizasse um conector normal, aí aquele Benjamin ali, que aquilo vai dar sobreaquecimento, não, né? Vai pegar aí fogo. nós não podemos Não se responsabilizar. Não é o carro por elétrico de pegar fogo, exatamente, né? é a uma gambiarra que o pessoal faz para carregar o carro. É a tomadinha que faz pegar fogo, né? Comprando da Osmo já sabe que é certificada. Né? Aí é o plug 20 amperes, né? Que é o que precisa, então tem que usar uma tomada adequada para evitar qualquer tipo de risco. Né? Aproveitando aqui, entrando, né, nesse bate-papo, me permitam, né? Claro. Beran, a Osram, ela vive se reinventando. Então, essa, para mim, é uma surpresa. Algumas coisas a gente está sempre meio que antenado e vendo, mas para mim é uma surpresa alguns itens em especial. Claro, do carregador, mas eles têm aqui agora alguns facilities, vamos assim dizer, né, para o dia a dia, que chegou para a linha Osram e está literalmente surpreendendo. Eu posso dizer como consumidor, porque é um tipo de acessório que eu busco ter, e fiquei muito feliz em ver com toda essa linha. Edrei, entrega esse lá pro Ricardo, para ele já poder falar a respeito. Bom, vamos lá. Temos uma linha de 4 ou 5 modelos de compressores de ar. Essa é a versão digital, ele tem uma lanterna mais a parte de compressão. Vem com alguns conectores para você usar não só para inflar pneu do veículo, mas para inflar uma bola, né, um colchão inflável, enfim, ele vem com alguns, né? Exatamente. É um material assim, portátil, né? Que qualquer consumidor pode ter no porta-luvas aí ou no porta-mala e que pode te tirar de várias situações de perigo aí na estrada. Você não precisa trocar o pneu no meio da estrada, né? Você aproveita para inflar 2, 3 minutos, você já tem o pneu na calibragem correta e aí você sai daquela situação de perigo, né? E procura um borracheiro, por exemplo. Então, um material que tem crescido muito a venda aqui no Brasil. Temos um modelo analógico, digital, um outro mais portátil, inclusive com líquido selante, para você tampar o furo ali do pneu. E uma versão para bicicleta, que é uma versão mais compacta, onde você dá carga. Esse aqui você liga no acendedor do veículo, né? Essa versão aqui você dá carga no USB ou num carregador normal de celular. E aí você tem ele portátil, também lanterna, mais power bank. Se você precisar de carga para o seu celular ou para outro equipamento, ele faz a armazenagem da carga que você consegue transferir para o seu celular. E ele vem com suporte, então, para bicicleta, porque ele tem uma aplicação mais voltada para esse... Mas ele tem força para encher um pneu de carro, por Tem, exemplo, ele só demora um pouco mais, mas ele tem força para inflar um pneu de veículo também. Carrega no USB, ó, esse aqui é aquele suportezinho para bike, né? Que você deixa ali no quadro da bike. Colocou aqui. Eu que costumo pedalar, achei bastante interessante, porque eu não tenho saco para trocar pneu no meio da trilha, né? Não tenho esse saco. E eu uso esse líquido nos pneus. Minha bike não fura pneu. Eu não preciso nem levar, porque a minha bike não fura pneu. Eu ponho um protetor, um protetor plástico que eles colocam no pneu. Né? No caso da minha bike é Aro 29, então eles colocam por dentro do pneu. Como se fosse uma cinta, né? Uma cinta, exato. Como o carro blindado. Tem, né? E aí eu tenho além de tudo, eu tenho o líquido. Então, depois de tanto trocar pneu em trilha, eu aprendi, e agora quando eu troco os pneus, já mando trocar o kit completo com o líquido novo, etc. Nunca mais muito mais tive que trocar um pneu. Pô, eu ainda tenho... Eu sou destro, mas eu tenho 2 mãos esquerdas para o trabalho manual. Pô, para trocar pneu, meus amigos trocavam para arrumar o pneu, né, consertar o pneu no meio da trilha, meus amigos demoravam 15 minutos. Eu demorava 2 horas e estragava a trilha de todo mundo, porque eu sou um torto, né? Então isso aqui é uma solução muito legal, cara. Muito bacana. O compressor de ar, assim, acho que até se pegar o público feminino, né? Pode sair de uma situação de vulnerabilidade, de perigo ali na estrada, de estar no acostamento, risco de acidente, de assalto. Rapidamente, cara, ali 2 minutos. Olha o tipo de consumidor que você tem aqui. Consegue sair. Ó. Tenho 4 filhas, uma ex-mulher, que eu cuido dela, trato bem dela, porque ela é uma excelente mãe para as minhas filhas, e uma mulher
atual que já está velha comigo também. Até na hora de trocar, se é que ela não vai me trocar antes. Então eu tenho aí 6 mulheres. E eu tinha minha mãe também que faleceu. Né? Em todo carro delas, todo carro, tem um compressor de ar. E todas elas sabem usar. Todas elas sabem usar. E não é Osram, porque eu nem sabia que a Osram tinha isso, mas tem, porque tira de cada roubada, todas elas andam de carro blindado. Né? Você mora aqui em São Paulo, então é um risco. Eu posso andar sem blindagem, elas não. Né? E então, o pneu do blindado, quando fura, você consegue andar com tempo com ele. Sim. Até porque ele tem aquela cinta para o pneu não sair da roda, que protege até você chegar num posto ou num borracheiro, algo do gênero. Só que você moe o pneu. Então, dependendo da situação, elas são treinadas, minhas filhas. Elas vão lá, para onde tiver, procura um lugar seguro, calibra, né? E dá para chegar normalmente num posto de gasolina ou numa borracharia. Então, eu sou clientaço, perfeito, né? cliente por favor. Só comigo são 6 peças. Tem essa outra variação aqui, Ricardo? Esse outro produto aqui também é importante e para o público feminino também é fantástico, né? Não só para o público feminino. Ele vem um kitzinho, né? Nesse estojinho aqui, para você deixar ali no seu porta-luvas, enfim. O que ele faz? Esse equipamento aqui é um power bank, uma lanterna e um jumper. Então, você dá carga nele, você armazena ele vai aparecer aqui, esse daqui ele está só com um pontinho de bateria, mas normalmente são 4 barras aqui, para indicar então a capacidade dele. Você conecta os cabos aqui, põe no positivo, no negativo da bateria faz a chupeta lá. E faz a chupeta. Então você não precisa de ninguém, não precisa do cabo de arranque, não precisa de outra bateria para sair da situação de perigo. Não precisa do zelador, não precisa pedir o vizinho emprestar o carro para colocar. Aqui de forma perto. autônoma você Muito resolve legal. o problema, evita o assédio no caso das mulheres, né? Porque quando pedem ajuda, normalmente são assediadas. Normalmente quando eu vou fazer uma chupeta para mim. É constrangedor. É constrangedor. Então, ele tem a lanterna para ajudar, a power bank também para você transferir a carga para o seu celular quando você fica sem bateria e te tira dessa situação de perigo. Bola. E o que é importante aqui? Muitas vezes você tem um quadriciclo, tem um jet ski, tem um carro antigo, que quando você vai, né, utilizar o equipamento, a bateria descarregou. Se você tiver 2% de bateria, é suficiente para esse jumper. Só não pode estar zerado. Só não pode estar zerado, porque ele não carrega a bateria. Ele vai dar esse pico. Aquele pico para você conseguir dar partida no veículo. Embora, Exatamente. Então ele pode salvar em situações de perigo, pode ajudar para quem tem casa de campo, tem equipamentos lá que ficam parados lá. Aí o jet você ski tem nem se fala, que eu já sofri com jet ski. E aí você tem um equipamento muito pequenininho, quase o tamanho de um celular, para te tirar dessa situação de perigo aí. Muito legal. São 3 versões, né? A capacidade por motorização de veículo, mas um material que está crescendo bastante a venda aqui no Brasil. Estamos para lançar um que vai ser duplo. Ele vai ser compressor mais o starter num produto só. Já tem na Europa, a gente está trazendo aqui para o Brasil também. Provavelmente durante a Automec aí a gente faz um lançamento também. Aí seria uma versão dupla, 2 em 1, né? Você tem o compressor e tem o starter, o jumper na mesma peça para te tirar das situações de perigo aí provocadas pela bateria ou pneu furado, né? Show, cara. Show. Você tocou no assunto de Automec. Como é que está esse preparo todo aí? Vocês já têm o endereço? Porque nós vamos soltar esse episódio numa data que vai anteceder mais uma vez, a Automec. A Automec começa dia 22, né? É isso aí. Começa dia 22. Abril, né? Já aproveita e deixa aí um convite para quem vai estar nos assistindo, nossos ouvintes. Vamos estar lá, visite o nosso stand. Eu não tenho a localização aqui, mas depois se puder a gente coloca na bio. Ali o stand, é um stand de 130 metros quadrados, onde a Osram vai trazer muita novidade, né? O foco não é a iluminação, a gente está trazendo muitos produtos que não são focados em iluminação. É isso que eu ia falar, você só deixou de lado o LEDzinho aqui. Bateria. A linha tradicional... O cara é dono do mercado. Já manda em tudo, não está nem aí. A linha tradicional e a linha LED, a Osram tem uma grande participação aqui no mercado nacional, tanto é que, né, tanto no mercado OEM, que a gente domina, com mais de 50% de participação aqui no Brasil, como na reposição. Então, não dei muito foco nele, mas é um produto importante. A linha já vendo muito, nem precisa me preocupar.
Porque a OSRAM já é muito conhecida para o mercado de iluminação, né? Toda essa parte aqui ainda estamos engatinhando nesse mercado. Temos que fazer muita comunicação ainda para tornar esse portfólio conhecido aí pelo varejo automotivo e pelo consumidor final também, né? Isso aí, perfeito. Para quem não sabe, fazer uma fofoca aqui do passado, para quem não sabe, o Jorge já trabalhou para a OSRAM. Inclusive o nosso Edrey, né, o nosso G-Bola aqui, ele trabalhava lá junto com o Ricardo, lá ficaram um tempo lá, né? Depois a OSRAM com certeza achou alguém melhor, porque não é difícil, né? Ficou mais esperta, né? Mandou embora o Jorge. Preciso oxigenar um pouco mais a casa, trazer alguém mais esperto. O que eu posso dizer, eles deixaram um legado importante lá, ajudaram bastante a companhia no período que estiveram, né? O Jorge ajudou muito na parte de comunicação, numa época que a gente estava precisando modernizar muitas áreas e a própria linguagem que a OSRAM tinha para o consumidor final e para o varejo, né? Então, tiveram um papel fundamental nesse período. Infelizmente, tivemos uma ruptura por outras razões, né? Razões muito mais, eu te diria, financeiras, né? Porque a empresa sempre bota muita pressão para redução de custos e aí a gente acabou optando por opções aí de mercado um pouco mais econômicas, né? Faz parte do jogo e da vida. E basicamente esse foi o motivo da transição. Nenhuma relação com capacidade técnica, entrega, simplesmente uma questão Esses caras financeira. de cabeça grande, assim como são os dois ali, né? Eles normalmente têm bastante coisa. A gente cobra caro, mas... Mas entrega, né? Mas entrega. É o que eu costumo falar, né? O Jorge está com a gente, desde, sei lá, 20 anos. Tem 22 anos, 22 anos que ele está com a gente. Então, eu sou suspeito para falar, mas a gente tem um trabalho bacana. Por exemplo, o podcast, Ricardo, foi um papo meu com o Jorge, assim, tomando um café ali, batendo papo. Eu sugeri esse podcast para um grupo de amigos, para a gente fazer tipo uma bancada de discussões, trazendo alguém seríamos 6 participantes, né? Então seria uma entidade, vamos dizer, a Andap, um industrial, por exemplo, o Ricardo, né, um representando a indústria, um representando a distribuição, poderia ser eu em um episódio, no outro, um outro colega distribuidor, varejo e o reparador. Então a ideia era fazer o conselho do Flávio Augusto, que eu acho um podcast espetacular, onde ele traz assuntos e pessoas diferentes a cada episódio para discutir, né? Então, para discutir o mercado, ações, etc. E eu propus isso aí, fizemos algumas reuniões e como era muita cabeça para pensar, o negócio não andava, no fim falei, pessoal, deixa que eu vou fazer essa porra sozinho. Com o Jorge eu estou um dia reclamando dos caras, né? E o Jorge falou, peraí, você quer... Porque é duro bater 7 agendas, 6 agendas para a gente discutir o que ia acontecer. Eu percebi que ia demorar muito para fazer e eu prefiro o feito do que o perfeito, sabe? Aí o Jorge falou, eu tenho a parte do equipamento, a gente compra o resto que falta, precisa só fazer a acústica da sala, etc. Um papo assim de meia hora nós resolvemos fazer. Acho que, se eu não estiver enganado, 15 dias depois... Já estava pronto. Fizemos o primeiro no ar, ao vivo, sem saber porra nenhuma. Nem apertar o botão. Não, eu assisto aquele episódio, primeiro que o Jorge não sabia nada de lá. E eu não sabia o que eu ia fazer sozinho, apresentando o que seria a proposta. Cara, tá lá ainda, eu quero tirar do ar, o Jorge não deixa. Não pode tirar do ar dessas coisas. Outro dia, ao vivo. Eu tremi igual vara verde. E assim, não sou bom ainda, né? Mas naquela época eu era pior do que eu sou hoje. Então imagina que merda que saiu, né? E o episódio eu contei a história da GB, né? E rapidamente, e o motivo pelo qual a gente estava desenvolvendo aquele podcast, a facilidade que ele traz, enfim. E no nosso mercado, o podcast não existia. Não existe até hoje. Existem alguns, agora poucos. Em distribuição nós somos o primeiro, né? Em fábrica, o Alfredinho da MTE. O Alfredo da MTE foi o primeiro, né? Que inclusive foi entrevistado nosso episódio passado. Aí, Alfredinho da MTE, inclusive, recebeu a placa de 100 mil inscritos no canal dele. Você deve conhecer a MTE, né? Os cursos, né? Um gênio, graça, gente boa. Um cara muito legal, amigão nosso. E ele seria um dos participantes daquele podcast inicial. Mas, pois bem, e aí a gente teve que explicar para o mercado, né, para o nosso pessoal, o que era o podcast. Então, a audiência inicial,
Até porque o produto era ruim, né, Jorge? Tá entre nós. Mas aí os entrevistados, a gente foi muito feliz, a gente é bem relacionado, né? Então, porra, os primeiros entrevistados foram caras, assim, fantásticos aí da indústria, e aquilo começou a trazer audiência. Primeiro foi ruim, o segundo foi melhor, o terceiro, aí teve a primeira temporada razoável, na segunda começou a bombar, e agora, putz, agora... Virou referência, né? Agora é referência. Estamos conseguindo fazer um trabalho direitinho, né? Tanto é, muito. E outra coisa, né? A gente começou a fazer gravado, Ricardo, porque é muito difícil bater a agenda do entrevistado. Nós estamos aqui em Guarulhos, né? E no final de tarde, trânsito, etc. Então tem aquela tensão do convidado chegar. Então nós tomamos alguns sustos, né? Eu e o Jorge aqui, com tudo preparado, e aí uma chuva caiu e o convidado não chegava. Chegou, era, no caso, a convidada, né? Que é a Simone da Mobenzani, que é um grande fabricante de metal borracha. Ela chegou faltando 15 minutos para entrar e... A marca do pênalti. Na marca do pênalti. Então, ela entrou ansiosa, nós também, sabe? Foi um episódio assim, começou nervoso e depois foi acalmando. Então, nós começamos a fazer gravado e tem dado certo, né, Jorge? O Ricardo também tem um canal, né, de conteúdo digital. Isso que um a gente podcast que vocês estão fazendo. Se quiser, fica à vontade para poder divulgar. A gente tem feito podcast com uma certa frequência para fazer lançamento de produto, porque a gente acredita que é um modelo que veio para ficar, tem funcionado muito bem. A gente tem contado com a participação da equipe de vendas, dos distribuidores. Então, é um lançamento de produto num formato mais papo de boteco, não aquela apresentação formal, né? Técnica, chata, que meia dúzia dorme, né? E o pessoal ia para o famoso kit azia no final. Né? Então, a gente mudou o projeto. O projeto é mais na versão podcast. O Brasil foi o primeiro no mundo a começar a utilizar o formato. A Alemanha está muito contente com os resultados. Você participa de eventualmente, sim. A gente deve ter, acho que uns 12, 14 episódios gravados. Aí eu devo estar em 2 só dos 14. Porque eu tenho tentado fomentar com que a turma participe mais, né? A empresa não pode ter a questão de uma pessoa só como, né, a pessoa emblemática ali, sempre ele. Então, pô, ele me deu uma eu tenho Ricardo, convidado obrigado. e estimulado as pessoas me deu uma boa ideia. Eu já falei isso pro Jorge, é bom você falar isso para aquele diretor lá, porque eu já pensei nisso, cara. E ele falou, não, tem que ser você. Eu falei, porra, cara, primeiro que eu acho que eu não sou tão bom nisso. Eu acho que tem gente que pode fazer melhor que eu aqui dentro. Nós temos um time muito bom aqui. E o Ricardo acaba de me dar uma ideia. Tem uma oportunidade para eu poder ir lá para o seu podcast, Ricardo? Tem. Eu vou te falar uma coisa, assim, nós tiramos muita gente da zona de conforto, né? Eu tenho gerente de vendas hoje que faz podcast, próprio marketing, vendedores, assim, não estavam acostumados com a questão, mas que estão se desempenhando muito bem, assim, para crescimento profissional também. Um novo talento, exatamente, né? Eu acho que depois que a pessoa participa de um podcast, eu sei porque eu fiz o primeiro no peito aqui, o primeiro eu tremi na base, eu tinha participado de 2 como entrevistado, aí foi tranquilo, mas para você entrevistar, te gera uma tensão, principalmente as primeiras vezes. É verdade. E aí quando você expõe um gerente, um diretor, ou quem quer que seja, que você coloca aqui sentado, porra, e o cara quebra aquele gelo da primeira vez, você percebe que ele fica feliz, o colaborador fica feliz. É mais uma habilidade desenvolvida. Exatamente, esse é o conceito por trás, né, de tudo isso. E outra coisa, né, o público que nos ouve, no caso do nosso podcast, né, a grande maioria, né, Jorge, jovens, grande maioria jovens, e de lojas de autopeças, e pequenas e médias. Lojas grandes, nem tanto, mas loja pequena e média que é o nosso público. E acaba que, assim, o jovem gosta disso. Talvez um baby boomer como eu, não. Eu particularmente gosto de podcast, já ouvi o podcast há muito tempo, né? Desde Geração de Valor, lá com o Flávio Augusto, que mais ou menos 2015, 14, por aí. Quer dizer, há 10 anos atrás eu já ouvia podcast. Depois que eu passei a ouvir podcast, eu pouco ouço música no carro, porque quando eu viajo, eu viajo ouvindo podcast. Você otimiza o tempo. Sim. E assim, baby boomer é um pouco mais difícil, mas a molecada está completamente dentro disso, né? Então
Então a gente vê que realmente é uma mídia que funciona. É verdade. Nós vamos ter um canal no Spotify, então todo o podcast da Osna está subindo agora para a plataforma do Spotify. A última versão agora foi só mulheres, então uma influenciadora que nos ajuda a promover o portfólio, mais a responsável pelo marketing, mais uma pessoa de vendas, enfim. Nós fizemos um episódio com 4 mulheres para mudar um pouco a dinâmica e ver como a audiência reage também. É importante, estamos tentando desenvolver novas habilidades na turma, né? E a turma está aproveitando e, né, tem se saído muito bem aí. Né? Partido do Brasil é uma iniciativa local e que tem dado resultado aí. Temos mostrado para os alemães aí, para o headquarter da companhia, que somos capazes de fazer coisas diferentes, né? Inovar, isso aí. A Osram sempre inovando, né? É isso aí. Beran, a gente está chegando aos finalmente. Eu queria, de antemão, aqui agradecer a presença do Ricardo, né? A gente fez um convite, ele prontamente... a gente não conseguiu encaixar algumas agendas aqui e ali, mas ele prontamente se fez presente aí com a gente. Obrigado pelo seu tempo. A gente sabe que o CEO de uma empresa como a Osram não trabalha pouco, né? E meus cumprimentos aqui. Toda a fala do Beran inicial é pura, verdadeira. A gente tem realmente esse sentimento. E todas as pessoas que trabalharam junto a você, tenho certeza que elas pactuam dessa parte. E deixando um abraço para você. E eu só não vou colocar o clipe aqui da sua filha ao vivo. Vai colocar um pouquinho, eu quero. Então, mas a gente vai ter um strike, você não pode? Não, pera, é o seguinte, o episódio de hoje vai ser um pouco mais curto que o normal, que o Ricardo tem uma videoconferência marcada agora na sequência, e eu não quero invadir o tempo da videoconferência dele. Mas antes da gente entrar aqui para gravar o episódio, ele me mostrou, porque assim, o Ricardo tem uma habilidade que não deu tempo de falar nisso, né? E de esticar isso. Mas ele falou que ele era um cara um roqueiro, gosta de rock, assim como eu. E quando jovem ele teve uma banda de rock, mas jovem mesmo, assim, adolescente, ele, os irmãos e os amigos. E aí, a filha dele, mais velha, que hoje faz medicina, já vou dar o briefing inteiro. E ela, a Renata é sua esposa, né? A filha... Mariane. A Mariane tem 3 filhas, as 3 com M. Essa Mariane é a mais velha. Ela está no 2º ano de medicina. Portanto, provavelmente ela não vai seguir a carreira de artista, o que é uma pena para os nossos ouvidos. Vocês vão ouvir agora um pouquinho? Não, ouvir não. Não posso. Por quê? Porque a música, ela tem direitos autorais. E o nosso canal não tem essa liberdade para poder... manda se danar. Não posso mandar também. Que é isso, um canalzinho desse? Você acha que a Miley Cyrus... Miley Cyrus, não. Vai se... mas fica... Tá bom, desculpa. Mas está aqui, ó, pro nosso... Para quem está só nos ouvindo, eu oriento, porque nós também estamos no Spotify e Deezer. Mas para quem estiver só nos ouvindo, eu oriento que entre lá no canal do YouTube ou assista, né, esse episódio de forma visual e veja aí a simpatia que é essa moça. Dela. Eu fiquei doido com isso. Eu também sou pai de meninas, né? Então, olha que coisa linda. E a interação que me chamou a atenção, para quem nos ouve, sugiro que depois dê um jeitinho de assistir, né? O olhar entre ele, a troca de olhar entre ele. Aliás, ela é super talentosa e ele nem tanto, né? E também ela puxou a beleza da mãe, que eu não conheço a mãe, mas puxou, ela deu sorte. Né? Então, olha que coisa mais linda, a interação entre os dois, a troca de olhares, olha isso. Sim, depois a gente pode disponibilizar aí o link, não vou colocar no programa para a gente evitar de ter um strike aí, alguém impedir a nossa... Tá bom. É raro, mas às vezes você tem razão. Quase sempre. Então, eu escuto isso todo dia, viu? Eu também, Ricardo, agradeço muito a tua disponibilidade em atender aí o nosso convite, fico muito feliz. Puta, tive uma interação com você de cara, assim, eu achei que seria isso mesmo, uma empatia, né, de cara, então a gente está aqui à disposição, quem sabe no futuro a gente se torne um distribuidor Osram, eu faria isso com muito prazer, aí você vem então como um convidado fornecedor, para a gente tocar um pouco mais de história, que tem muita coisa a falar ainda. Ficou um episódio curto pelo tanto de vontade que eu teria em desempenhar. Tem bastante informação aí, né? Tem um arcabouço de informação aqui da parte do Ricardo. Tem. Mas a gente vai respeitar o tempo dos nossos ouvintes e o dele também. Não, legal. Então, Ricardo, obrigado mesmo. E você fique à vontade e aí use o nosso canal a hora que você quiser.
Se precisar que alguém de lá venha aqui para a gente até misturar aí a audiência do teu com o nosso, eu acho que é uma audiência parecida, fica à vontade, é só tratar com o Jorge, a gente tem o maior prazer em estar próximos aí. Perfeito. Não, eu que agradeço o convite e a oportunidade de falar um pouquinho aqui para a sua audiência também. E estou à disposição, né, para novos episódios aí, assim que vocês definirem. Tá? Foi um prazer estar aqui. Obrigado. E um prazer te conhecer. Obrigado, igualmente, cara. E você que nos ouve, muito obrigado, né, pelo seu tempo aí. Eu tenho certeza que aqui você aprendeu um pouquinho a mais, né, principalmente quanto à resiliência do Ricardo, que contou essa história linda de construção de monocarreira dele, né, monoexperiência profissional, mas que mostrou ser um cara bastante resiliente, passou por várias situações até chegar aqui. Vocês têm condição de avaliar, eu mesmo posso avaliar o que esse cara já passou para chegar onde chegou e está sentado onde está. Então, é um exemplo para você, jovem, que nos ouve, e muito obrigado novamente pelo seu tempo. Valeu? Até mais, fiquem bem.